Travou, gente. Ai, que ódio. Que ódiozinho. Voltou, gente. Travou, caiu do nada. Oi. Tinha travado, eu tava falando sozinha. Eu vi que eu tava falando sozinha. Eu perguntei se tinha travado. Ninguém me respondeu, eu reiniciei. Acho que agora não trava mais não, que eu conectei em outra internet. Voltou. Vamos lá então. Vamos fazer esse bolo gostoso. Vamos lá. A gente vai fazer, gente, a maioria das minhas receitas é pelo método direto, tá? As únicas receitas que é no liquidificador, que é assim, é vida de confeiteira. As minhas receitas é vida de confeiteira. Então, assim, é prática, né? Eu gosto de prática, porque hoje praticamente sou sozinha aqui na cozinha. Tenho ajuda da minha mãe, tenho ajuda do meu pai, eles me ajudam em algumas coisas. Mas praticamente sou sozinha quando tá muito puxado, daí eu chamo, contrato alguém freelance pra me ajudar. Então, assim, é fácil, minhas receitas são fáceis e gostosas, claro, né, gente? Porque ser fácil só não adianta, tem que ser gostosa. Então, a maioria das minhas receitas é pelo método direto no liquidificador. Eu uso normalmente método espumoso, que é fazer aquela, bater os ovos, né, com açúcar ou com adoçante, quando eu vou usar alguma farinha muito pesada na base, por exemplo, farinha de coco. Aí eu uso porque ajuda na estrutura, ajuda a crescer o bolo. Mas aqui nesse caso não precisa, tá? Então, ó, aqui os ovos e o óleo, tá? Vou bater junto com o... Ai, caramba. Vou bater junto com o açúcar. Pera aí, deixa eu pegar aqui o negócio. Opa, eu vou bater junto com o açúcar, porque eu não pulverizei esse açúcar, tá? Eu só pulverizo o açúcar normalmente quando eu vou fazer alguma receita que eu não vou bater ele até ele derreter. Exemplo, brownie, né? O brownie a gente não bate muito, porque o brownie, se bater muito, a gente não quer que ele crie ar. O brownie não é bolo, né? O brownie é aquela finura deles, que é aquele chocolate cremoso. Se bate muito, faz ar. E aí não deixa de ser brownie. Então, nesses casos aí eu pulverizo o açúcar ou o adoçante. Aqui, como é método direto, não precisa. Você joga aqui o açúcar ou o adoçante que você for usar, bate que o liquidificador vai se encarregar já em pulverizar tudo junto aqui dentro da massa, tá? Eu vou bater. Pronto, bati. Tá com essa cor aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tá com essa cor assim por causa do açúcar de coco, tá? Nessa receita aqui eu não coloquei baunilha, tá? Não coloquei porque eu gosto, como eu falei, eu gosto do sabor do açúcar de coco. Então eu quero deixar o sabor do açúcar de coco. Se a gente coloca baunilha, o sabor do açúcar de coco vai sumir um pouco, eu não quero. Mas, se você for fazer com demerara e você quiser, é um bolo de chocolate, né? E aí a baunilha acentua, assim, o sabor. Então, se você quiser colocar, você pode colocar, tá bom? Eu vou colocar como opcional na receita quando eu for digitar, tá? E aí, aqui a gente vai também adicionar água. Deixa eu só medir aqui a água.
Já adicionei a água aqui. Aí a gente vai bater de novo. Só pra misturar a água. E aí já vamos adicionar as farinhas, tá? Então aqui tem o cacau, tem a fécula de batata. Eu recebi uma pergunta hoje da fécula de batata, se a gente pode substituir a fécula de batata pela fécula de mandioca. Depende, tá? A fécula de mandioca, ela tem mais amido que a fécula de batata. Então, a fécula de mandioca nada mais é que polvilho. Então, suponhamos aqui é uma massa de bolo. Eu indico colocar a fécula de mandioca para massas mais pesadas. Exemplo, pão. O pão funcional tem fécula de mandioca, que é o polvilho. Porque como tem mais amido, ela ajuda mais na elasticidade, o que não é o caso que precise aqui. Aqui a gente quer sim um bolo fofinho, um bolo que tenha... A gente precisa de uma farinha para ajudar na elasticidade, já que não tem o glúten, mas a fécula de batata já atende esse requisito. Se colocar, como aqui é uma massa mais leve, se colocar o polvilho pode transformar numa massa mais pesada. E o fermento químico não tem tanta força assim, não vai ter tanta força para subir essa massa, né? Aí como eu indico usar a fécula de mandioca no pão, por quê? Porque normalmente o pão a gente usa o fermento seco. E o fermento seco já é mais forte, então ele já vai ajudar essa massa pesada do pão a subir, né? Lógico que isso influencia também a forma, tem tudo isso que influencia. Mas, né, se você tiver essa dúvida em substituir a fécula de batata pela fécula de mandioca, é por isso, tá? Às vezes não é muito legal por conta disso, tem mais amido e pode pesar a sua receita. Então, vamos colocar aqui. Eu tô usando farinha de castanha de caju, a oleaginosa. Aí você pode usar aqui você quiser, tá? Você pode usar farinha de amendoim, que dá um sabor super especial também. Você pode usar farinha de amêndoa. Eu recomendo essas, né? Se você for usar farinha, por exemplo, de farinha de castanha do Pará ou farinha de macadâmia, essas farinhas têm um pouco mais de gordura, então pode pesar a sua receita também. Tem gente que gosta dessas farinhas, né? Mas ela pode pesar um pouco a sua receita. Então, ela pode pesar porque ela tem muito óleo, elas são mais gordurosas. Então, se você quiser usar, tem que fazer um ajuste no quê? No óleo, na quantidade de óleo da receita, tá bom? Mas tudo é possível, tudo é passível de teste, né? Quando você passa, é o que eu sempre vou dizer pra vocês, quando você passa a entender os ingredientes, você consegue fazer as substituições. Ah, quero fazer um bolo, não tenho X ingrediente em casa, como eu posso substituir ele? Entendendo o papel dentro da receita, você consegue enxergar melhor isso, tá? Eu vou bater aqui, só um momentinho. Ó, que massa linda. Vou colocar o fermento, ainda não coloquei. Ah, peraí que eu vou bater de novo, que tem que limpar aqui as paredes. E aí eu já vou bater de novo. Mostrar pra vocês a massa, como tá ficando. Ó que massa linda, ó. Tá vendo? Uma massa cremosa. Ela cai, tá vendo? Ó, quando a massa, o ponto da massa, né? Ela vai cair, ó. Ela cai em blocos, tá vendo? Se ela tá muito fina, aí ela, né, já cai o fio assim. Então, quando ela tá cremosa, ela cai em blocos, ó. Em bloco assim, ela cai grosso, tá vendo? Se ela tá muito fina, ela sai em fininhos.
eu vou colocar o fermento aqui. Vocês gostam de massa de bolo crua? Eu amo, gente. Nossa, eu sempre fui aquela criança que ficava na fila pra lamber as panelas. Pra lamber as panelas, pra lamber tudo. Olha que linda. E aí as farinhas vão fazendo o trabalho delas, né? Ó, tá vendo que ela vai incorporando mais a fécula de batata, vai fazendo o papel, né, que é o âmago da receita, é o papel que é a farinha que tá substituindo o glúten, que vai ajudar na elasticidade, vai ligar todos os ingredientes. Ó, que linda. Vocês estão vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Vendo? Perfeita essa massa, né, gente? Meu Deus. Eu amo essa massa aqui. Aqui, né? Se você quiser fazer algumas modificações na sua massa, você pode, tá? Que tipo de modificação? Jéssica, quero uma massa mais chocolatuda, um pouco mais úmida. Você pode adicionar aqui nessa massa uma pitadinha de... esqueci o nome, de vinagre, tá? Você pode colocar, inclusive eu vou colocar pra vocês verem, vocês entenderem. Entende quando falo pra vocês, quando vocês entendem o ingrediente? Tipo assim, é uma massa de bolo normal, mas eu quero que tenha uma reação aqui, que ela vai ficar mais úmida, vai ter uma reação química do vinagre junto com cacau, e aí vai ficar uma massa mais bonita. Vou colocar, ó, uma pitadinha de vinagre, tá vendo? É vinagre de maçã esse aqui. Essa pitadinha vai ajudar na umidade da massa. Essa pitadinha de vinagre vai ajudar na umidade da massa. Ela vai dar uma corzinha a mais no cacau. Ela também vai ajudar a crescer mais a massa, porque tem reação com o fermento, né? Quando vocês verem alguma massa que vai bicarbonato e vinagre, o papel deles ali é ajudar essa massa a crescer mais, deixar a massa mais fofinha e também ativa mais o cacau, deixar a massa mais escura. Ai, que linda! Vou mostrar pra vocês de novo. Pera aí, deixa eu pegar aqui o negócio. Deixa eu devolver ali. De novo, vou explicar da forma, porque eu estou usando essa forma de novo. Quando a gente faz massas no método direto, né, o liquidificador, o cacau alcalino, ele passa por um processo de alcalinização que retira a acidez do cacau, né? O cacau puro, ele é muito ácido, ele tem um sabor muito forte. Se você usa o cacau puro na receita, você tem que adicionar alguma coisa alcalina para neutralizar ele, senão, né, você adiciona bicarbonato e tal, mas dependendo da quantidade de bicarbonato que você colocar na receita, o bicarbonato também rouba um pouquinho do sabor, você sente o sabor dele no final. Então, o legal é sempre já comprar o cacau alcalino, tá? Ele é um cacau que passa pelo processo de alcalinização para tirar a acidez do cacau. Tá bom? Por isso que no mercado você vê lá cacau alcalino, porque já passou pelo processo, né? Experimentem, tá? Experimentem, conheçam o cacau. Compra lá o cacau puro e tenta tomar e me conta. Gente, ele é super amargo, assim. Não tem... eu gosto de usar o cacau puro pra fazer, sabe o quê? Pra fazer doces tradicionais. Por quê? Do leite condensado, né? Que às vezes eu faço aqui, né? Pra galera tal. A galera às vezes pede,
né, às vezes estou na casa de alguém, eu sempre sou a pessoa que vai pro fogão, né? E aí o pessoal, tô na casa de alguém e tem lá no armário leite condensado. O cacau puro fica uma delícia com leite condensado. Mas por quê? Porque o leite condensado ele é muito doce, muito doce. Então, meio que a acidez do cacau quase não aparece. E fica um sabor de chocolate bem intenso, entende? Então, o amargo do cacau puro, mais o doce, muito doce, muito doce desses leites condensados industrializados, aí dá uma combinação legal. Mas só nesses casos. Ó, eu vou jogar a massa aqui. Eu vou pesar, que eu quero falar pra vocês. Dá bastante massa. Ah, eu não expliquei por causa da forma, né? Que eu tô usando essa forma. Por que que eu tô usando essa forma, gente? É uma massa do método direto. Então, o método direto são massas leves pra aguentar bater no liquidificador. Porque senão, se não for uma massa leve, o liquidificador não aguenta bater. Certo? E aí a massa leve, ela precisa do quê? De uma forma que ajude a distribuir o calor na hora que estiver assando. Porque se você coloca essa massa muito leve numa forma quadrada, né, estendida, a forma não vai conseguir distribuir o calor pela massa toda e essa massa vai assar de forma errada, pode ficar crua, ou então você vai achar que ela assou, porque ela vai criar a película, né? Você vai achar que assou. Aí se você for furar, ela vai murchar, porque não tem estrutura, né? Então, quando a massa é leve, e aí ela tá com esse furo aqui no meio, ajuda a distribuir o calor. O meio do bolo é sempre o último a assar. Começa aqui nas laterais, vai aquecendo e finaliza aqui. Então, para saber se o bolo tá pronto, sempre fura o meio. E aí, com a massa de bolo com furo no meio, é muito mais certeiro que seu bolo vai crescer, o calor do forno vai distribuir aqui uniforme. Então vai começar das laterais a assar, mas também no meio. Então vai ficar muito mais perfeito o seu bolo e as chances de dar certo também muito melhor. Tô esperando o forno terminar de aquecer. Vocês têm alguma dúvida? Ó, hoje eu já falei, já passaram 45 minutos de aula. Meu Deus. Não vou deixar dar 1 hora. Não vou deixar, porque pra eu conseguir subir no YouTube, gente, aí fiquei no nervoso que eu fui subir essa aula no YouTube e não subiu no YouTube a aula de ontem. Não sobe, o YouTube tá me boicotando, mas eu quero subi-la pra vocês. Se eu não conseguir subir no YouTube, eu vou subir no IGTV mesmo. Eu não queria, né? Subir no IGTV, eu prefiro do YouTube, tá? Então eu vou colocar no forno, olha que lindo, tá vendo? Ó, 2,5 dedos da forma, vai crescer, vai ficar lindão. Oi, Aline, teacher, chegou atrasada de novo, né? Mas vai ficar salva, viu? Vai ficar salva no YouTube. Eu vou pôr o nosso bolo pra assar. Eu estou amando as receitas funcionais. Eu já vou falar delas, peraí. Eu vou falar uma coisa bem legal, que é interessantíssima. Então, as receitas funcionais, eu particularmente, como não sou diabética, eu atendo o público diabético, né? Como eu já disse pra vocês, os produtos low carb da Nutricia são low carb raiz. Óleo de coco, farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju, é low carb raiz, porque eu atendo o público diabético. Então, tipo assim, não é a low carb que tem um pouquinho de farinha de arroz, ou tem um pouquinho de farinha de aveia, ou é feita com óleo de girassol. Não, é low carb raiz. Porque eu atendo o público diabético tipo 1, tipo 2. Inclusive tem um cliente meu, seu Gilson, ele compra comigo, ele adora os produtos, ele é diabético, ele fez cirurgia, ele é grupo de risco, então assim, ele mora num bairro bem distante daqui e aí eu atendo ele, então assim, é bem restrito. Mas as receitas funcionais, para quem não é diabético, é muito bom, que nem a Vanessa, né? Qual o tamanho dessa forma? Já é 15 centímetros, eu vou postar direitinho pra vocês depois o tamanho dela, tá? A altura dela eu não sei, eu acho que é 8 centímetros a altura, mas ela é de diâmetro 15.
Que nem a Vanessa. A Vanessa é uma cliente, é uma amiga, é uma aluna. A Vanessa se tornou várias coisas, né, Vanessa? E aí a Vanessa, ela não é diabética, mas ela gosta de fazer, ela não gosta de consumir açúcar. Ela se adaptou hoje, ela tá tanto tempo sem comer açúcar, que o corpo dela já não aceita mais. Então, assim, as receitas funcionais, ela se encaixa para esse tipo de público também, né? Você que vai vender. Por quê? Ela não é diabética, então esse bolo aqui que a gente tá fazendo, que tem um pouquinho de tem um pouquinho de farinha de arroz, tem um pouquinho de fécula de batata. Os diabéticos têm que passar longe dessas farinhas, porque essas farinhas aumentam o índice glicêmico deles, a carga. Então, assim, eles não podem, são farinhas para diabéticos é que nem farinha de trigo, tá? Mas para quem não é diabético, só não gosta de consumir açúcar, não tem problema, tá? Além do mais, dá uma estrutura melhor no bolo. Os bolos low carb são um pouco úmidos, então tem gente que fala: ai, Jéssica, eu queria comer um bolo realmente assim, bem fofinho, sabe? Que não tenha tanta umidade. Aí eu falo: bom, a gente tem os bolos funcionais. E, mas eu não como açúcar. Dá pra fazer um bolo funcional com adoçante. Essa massa aqui, ela tem farinha de arroz, ela tem fécula de batata, ela tem farinha de castanha de caju e eu usei açúcar pra fazer, açúcar de coco e açúcar demerara. Mas, se você quiser fazer com adoçante, você também pode, não tem problema, tá? Só que o adoçante, nessa receita aqui, o óleo tem um papel importante. O óleo vai ajudar na umidade dessa massa. O óleo, quanto mais líquido, mais úmido ele deixa a massa. Então, o óleo de coco e a manteiga ghee, a manteiga ghee, ela dá uma estrutura bem gostosa na massa. A manteiga ghee, ela é perfeita, assim, eu amo a manteiga ghee. Mas eles dão uma estrutura, eles ressecam um pouco a massa, tá? O óleo de girassol, não. O óleo de girassol, ele dá por quê? Porque ele é líquido, ele vai pra geladeira, ele não volta pro estado sólido. Então, assim, são algumas coisinhas, por isso que eu falo, né? Por que eu ensino confeitaria low carb e confeitaria funcional? Porque é muito amplo, né? São vários públicos. Então, assim, são várias adaptações que dá pra fazer. Não dá só pra... Eu particularmente, eu fiz a low carb durante muito tempo, mas hoje eu vivo em equilíbrio, sabe? Eu como um pão funcional, o pão funcional, eu amo o pão funcional porque a farinha de arroz, ela dá um sabor no pão, assim, maravilhoso, entendeu? E eu gosto, então eu como uma fatia de pão funcional sem medo, sem culpa nenhuma, mas também num dia que nem eu tomo uma cervejinha, né, gente? Quem me conhece sabe que eu gosto de tomar uma cervejinha, gosto de tomar um gin, um drink, nossa, adoro. E aí, mas eu adoro, mas raramente eu tomo, tá? De final de semana, às vezes, quando eu quero relaxar um pouco, que nem eu tô numa fase muito louca de curso, de um monte de coisa pra fazer, e de digitar curso e produção e casa e tal. Então, às vezes eu tomo. E aí, no final de semana que eu tomo uma cervejinha, ou que eu saio com os amigos e aí como uma pizza, porque se eu saio com os meus amigos, um dia eu fui aquela pessoa, gente, que saía com a galera e não comia nada, tá? Não bebia nada. No meu processo de emagrecimento, eu era bem rígida, tá, gente? Eu era bem rígida. É que vocês não me conheceram, mas eu era chata, não comia nada. E o pessoal, ai, Jéssica, para de frescura. Eu falei assim, não. Por quê? Porque eu entendia que o meu corpo, ele tava num processo que não dava pra comer, né? Meu corpo tava queimando gordura. Eu tava fazendo low carb. Quando você faz a low carb, ela começa a ativar no seu corpo começa a emagrecer em 48 horas. Tem uma célula, falando bem resumidamente, tá? Bem resumidamente mesmo. Tem uma célula que ela se alimenta dos carboidratos do nosso corpo. Quando você tira os carboidratos, essa célula começa a se alimentar da gordura do nosso corpo. Por isso que a low carb, ela emagrece muito rápido. Então, lá no meu processo de emagrecimento, eu não comia nada, não sou diabética, mas não comia nada funcional, não comia nada que tinha nada. Era só low carb mesmo. Nossa, clara de ovo aqui, ovo não vencia. Aonde eu podia colocar clara, que eu treinava, né? Eu sempre gostei muito de fazer treino, musculação. Então eu treinava e eu precisava comer, eu sentia muita fome. Então clara de ovo cantava. Eu colocava clara de ovo em tudo quanto ela pasteurizava, deixava na geladeira e colocava. Então assim, por isso que eu ensino os dois, porque é muito amplo, né? Tem várias pessoas, não dá pra
eu vejo gente que... Eu vejo um pessoal que faz receita low carb e aí detona as outras farinhas de oleaginosas, porque só a farinha de amêndoas é a melhor, porque a farinha de amêndoas, sei o quê. A farinha de amêndoas, ela tem menos carboidrato, mas ela é riquíssima em gordura. Riquíssima em gordura. Então, mas é farinha de amêndoas. Falaram pra mim que farinha de amêndoas é a melhor, então eu vou comer farinha de amêndoas. Não, ela é extremamente calórica. Então, se você tá comendo farinha de amêndoas, saiba que ela tem pouco carboidrato, mas que ela tem muita... Aí, minha mãe falando, ó, glândula cetônio. Tá vendo? Essa glândula, ela se alimenta, minha mãe também faz low carb, né, mãe? Essa glândula se alimenta do nosso corpo, então por isso que é muito rápido. Então, assim, a farinha de amêndoas, ela é super calórica, né? Então, às vezes a gente tá comendo alguma coisa com farinha de amêndoas, farinha de amêndoas, mas ela é super calórica. Se você come muito, né? Porque, assim, não é porque é baixo carboidrato que você pode meter o pé na jaca, né? A gente tem uma quantidade de calorias que nós temos que comer no dia. Então, tudo isso você tem que entender, principalmente quando você vai vender o produto, né? Por que eu não posso... Eu tô vendendo um produto low carb, a minha persona, né, que é a pessoa que eu estou vendendo, ela faz a low carb, mas ela tá num processo de emagrecimento, sei lá, drástico, né, fortíssima, assim, igual eu estava. Então, você tem que saber conversar com essa pessoa, tá? Explicar se a quantidade de farinha que tá ali no seu produto, o seu produto atende aquela pessoa. Então, tem tudo isso. E, gente, dá pra ser versátil, né? Vocês sabem que aqui o equilíbrio canta. Vocês têm alguma dúvida? A gente tem 7 minutos. Hoje eu não vou esperar o bolo assar igual ontem pra gente terminar essa aula antes. E aí eu mostro nos stories que fica mais fácil pra eu subir no YouTube com vídeo editado. Que aí eu só adiciono na aula a continuação. É mais fácil pra subir a aula no YouTube depois. A minha mãe falando que eu fiquei magérrima. Gente, eu emagreci tanto. Eu fiquei um pauzinho assim, viu? Imagina eu, do jeito que eu tô aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Eu, do jeito que eu estou aqui, com menos mais uns 15 quilos. Eu fiquei assim, eu era doida da cabeça, gente. Eu era doida, eu fiquei assim, um pauzinho, quase reconheci. As pessoas me falam assim, Jéssica, cadê você? Ai, mas eu era fissurada na low carb e ela emagrece mesmo. Vocês têm alguma dúvida? Me conta, vocês têm alguma dúvida? Pode perguntar. Gente, o sorteio, viu? O sorteio que eu falei ontem, a Franciele vai soltar o sorteio. Vocês participem do sorteio, é um trio de ovos low carb e uma corrente de prata linda, maravilhosa. Olha, Vanessa, que legal, perdi 20 quilos. Vanessa, que legal, foi tudo isso, eu não sabia. Eu perdi 23 quilos. Nossa, 23 quilos, gente. Meu, é uma superação, assim, né? Quando você emagrece com a low carb, em 6 meses, foi rígida também, Vanessa. Foi bem rígida também. Meu, a low carb, o pessoal tem muito... pessoal que quer emagrecer, né? E aí, low carb, não vou poder comer. Não vou poder comer. O medo, é engraçado. O medo das pessoas não vou poder comer pão, não vou não vou poder comer doce, não vou poder comer lanche. Meu, você pode comer tudo isso. Dá pra fazer tudo isso muito delicioso na low carb. Mas a low carb nunca vai ter o sabor do tradicional, né, gente? E nem do funcional também. O funcional, as farinhas funcionais, chegam muito mais próximas do sabor das coisas que vão farinha de trigo e açúcar. Agora, o adoçante e as farinhas de oleaginosas não chegam perto do sabor, mas é um outro tipo de sabor, né? Um outro mundo, é um outro universo, é um paladar diferente. Eu falo para as pessoas, se permita, mas dá sim para fazer pizza. Eu gosto muito de usar, que nem nos pães, eu gosto muito de usar a albumina. A albumina é a clara de ovo em pó. Por isso que o pessoal fala, Jéssica, o seu pão low carb é gostoso, porque eu não uso só oleaginosa. Meu, colocar farinha de coco pra mim em pão é o fim,
sabe? Eu não gosto, porque a farinha de coco, ela é um pouco adocicada, sabe? E eu não gosto. Então, eu uso e abuso de psyllium, queijos, dá pra colocar queijos na massa. O queijo dá uma estrutura. O queijo ajuda, né? Você bate ele, dá uma estrutura na massa, aí você coloca. Ai, maravilhoso. Ó, eu já quero essa receita, estou ansiosa. Ai, meu Deus, eu também tô ansiosa. Também tô ansiosa para soltar todas as minhas receitas para vocês. O curso vai ser muito legal porque todo mês, gente, eu sou muito curiosa, né? Então assim, depois que eu lançar essa primeira leva do curso e eu quero que vocês me tragam receitas. Jéssica, coloca até faz essa receita na versão low carb, faz essa receita na versão saudável, me tragam receitas que vocês veem por aí. Depois que eu soltar o curso, que no curso tem bastante receita. E a gente vai testando, e aí no curso, todo mês a gente vai ter receita nova, todo mês a gente vai sempre atualizando. Eu gosto muito de acompanhar a confeitaria, o mundo tradicional, né? O mundo clássico, ver o que eles estão comendo de novidade, que nem na confeitaria tradicional, toda hora tem uma novidade, toda hora, toda hora. E aí tudo praticamente dá pra fazer na versão saudável. E aí eu fico tentando, porque eu gosto que o pessoal venha aqui, na hora que eles vem querer comprar alguma coisa, né? Que eles olhem o cardápio como se estivesse olhando a confeitaria tradicional. E aí escolher e ver que o sabor é tão gostoso quanto. A minha mãe, eu saí dos 130 quilos, cheguei nos 90, depois voltei pro 110, que me casei no... Ai, mãe, mas a senhora já tá emagrecendo de novo, né? O seu pão low carb é perfeito, me salvou muito. Eu amo o pão low carb. O pão low carb mais famoso aqui é o de parmesão. Vai parmesão na massa, ele é de liquidificador, gente. Ele é de liquidificador. Mas o que dá a consistência nele é um mix de farinhas de oleaginosa que eu uso. E aí tem a albumina, e aí tem alguns temperinhos. O óleo que eu uso também, que influencia no sabor, é o azeite. Então, tudo isso agrega sabor no seu produto, né? Poderia tirar o azeite, colocar o óleo de coco, o sabor muda. Nossa, muda muito, né, gente? O azeite é uma delícia. Então é legal usar e abusar de sabores, né? O que a gente, que nem você vai lá na zona cerealista, o que tem de tempero lá, eu fico doida. Primeiro que eu fico doida naquele lugar. Eu tô com uma farinha de farinha de bacon desidratado, gente. Eu tô com uma farinha aqui que eu quero fazer uma cracker. Faz um tempo já que eu tô pra fazer, mas ela tá aqui guardadinha. Eu vou fazer essa cracker e vou postar pra vocês. Meu, é uma farinha deliciosa, ela é salgadinha assim, nossa, e não é a farinha, na verdade, né? É uns pedacinhos de bacon que vem, que se deixar você come assim, ó, que nem salgadinho, e aí você tritura e vira farinha. Eu quero fazer creme cracker com ela, nossa, maravilhoso. Mãe, ele é maravilhoso mesmo, mas ele só faz coisa que engorda. Oi, Aline, tudo bem? Gente, então é isso, tá dando já o horário, já deu 1 hora de aula. Então eu vou encerrar aqui e eu vou mostrando o resultado do bolo pra vocês nos stories, tá? Pra não ficar muito longa a aula e eu conseguir subir ela pro YouTube mais fácil que a de ontem. Tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Deixa eu ver como que tá o bolo, que às vezes isso aqui... Eu gosto de mostrar aqui pra vocês no ao vivo o resultado. Não, não tá bom. Vou ter que esperar mesmo. Tem que esperar mesmo. Cream cracker? Cream cracker cream cracker assim, né? Sabe aquela bolacha que vende no mercado, que a gente adora, que é uma delícia, a gente come com qualquer coisa? A gente vai fazer a receita dela. Eu vou fazer com farinha de cream cracker, porque eu chamo de cream cracker, porque nada mais é um biscoito, né, crocante, é um biscoito salgado crocante, cream cracker, tipo, sabe, cracker, assim, de crocante. Por isso que eu falei cream cracker. Aí eu tenho a farinha de bacon aqui e eu vou fazer um low carb, nossa, pra comer com patê de queijo. Ai, meu Deus, tudo low carb. E aí eu vou fazer suas receitas. Tô babando, Aline. Aline faz as receitas, é uma delícia. Modéstia à parte, né? Faz sim, tem um
Tem receita lá no YouTube já. Aqui no feed do Instagram também tem. É, Tamires, essa mesmo. Aquela de água e sal, sabe? Que a gente cresce comendo aquelas bolachinhas. Dá pra fazer delas versão low carb e muito mais gostosa. Porque aquela lá tem gosto de quê? De nada, né? Tem gosto de sal mesmo. E aqui dá pra fazer. A gente pode usar farinha de linhaça, é gostosa. Farinha de linhaça, tem que tomar cuidado pra usar ela. Porque... Ó, dica, farinha de linhaça, gente, não sei se alguém usa aqui, mas é gostoso usar ela em algumas preparações, principalmente para quem tá em processo de emagrecimento, porque ela em contato com a água, ela dá uma inchada, então ela disfarça ali, né, se tá com muita fome, você quer fazer uma omelete, alguma coisa, você coloca os grãozinhos dela, umas sementes, fica perfeito. E a farinha de linhaça, você tem que usar, eu indico você sempre comprar ela, o grãozinho mesmo, a semente, tá? Porque ela oxida muito rápido. E quando ela oxida, ela fica com sabor horroroso, muito ruim. E ela estraga muito fácil, né? Então é legal deixar na geladeira, comprar a sementinha, deixar na geladeira guardada. E aí quando você for usar, você tritura. Então é gostoso, eu adoro fazer biscoito salgado com farinha de linhaça. Aí a gente coloca ali um pouquinho dessa farinha de... Eu vou criar um biscoito, tá? Mas eu tô pensando aqui nas farinhas, ó. Farinha de bacon, a farinha de linhaça, aí vou colocar um pouquinho de farinha de castanha de caju, vou bater a semente de girassol. Ai, voltou. Voltou, graças a Deus. O bolo tá quase terminando de assar, mas eu já vou encerrar. Voltou pra vocês aí? Voltou pra vocês? Alguém me responde? Voltou. Bom, gente, é isso. Tá? Eu vou encerrar então. Mas eu vou criar a receitinha do Cream Cracker, tá? E aí eu posto pra vocês. Mas eu vou usar essas farinhas, tá bom? Então anota aí, já as farinhas que eu quero criar esse Cream Cracker. Basicamente vai ser farinha de bacon, farinha de semente de girassol, farinha de linhaça. Eu gosto de usar a linhaça dourada. Eu acho que a marrom tem um gosto muito forte. E castanha de caju para dar um salgadinho ali também. Basicamente a receita vai ser isso. E algum tempero para dar mais um saborzinho. E a gente vai criar uma creme cracker que eu posto para vocês. Tá? O bolo já tá praticamente pronto, mas eu vou... Tá terminando de assar para não estender muito mais, que já deu 1h06 de aula. Passa tão rápido, eu fico falando aqui. A gente tem que marcar aquela reunião. Gente, quando acabar essa pandemia, a gente vai se encontrar todo mundo e conversar a rodo, viu? Então tá bom, vai sair essa receita, vai sair. Eu vou postar pra vocês, é super fácil de fazer também, criar um cracker. Ai, delícia, ai gente, eu gosto de comer, nossa. Um beijo, eu vou mostrando nos stories o resultado do bolo, tá? Um beijo, amanhã tem aula, amanhã nós vamos fazer um bolo low carb também, é um bolo de amêndoas low carb, só que ele tem um segredinho e aí tem a ver com a confeitaria funcional. E a gente vai conversar amanhã das duas juntas, tá? O que interfere usar farinhas funcionais em bolos low carb, quando que a gente pode usar e como atender o público com essa preparação, tá bom? Até amanhã, espero vocês amanhã às 20. Tchau. Vai encontrar, Vanessa. Ó o bolo cheirando. Vai encontrar, Vanessa. A gente vai se encontrar. Nossa, não vejo a hora de passar tudo isso, gente. Eu sou super rueira, baladeira. Eu adoro sair. Eu sou bem caseira, mas eu gosto de sair também. Tô sofrendo muito em casa. Eu tenho um grupo de risco em casa, então eu não posso sair mesmo. Tchau. Um beijo pra vocês. Olha aqui a perfeição do nosso bolo que nós acabamos de fazer na aula ao vivo, gente. Olha aqui o tanto que ele tá macio e estruturado. Bolo sem glúten, sem
lactose. É possível sim. Olha que lindo. Olha a altura do bicho. Ó. Tanto que tá fofo. E ó, bolo fofo e estruturado é isso aqui, ó. Que você aperta e ele volta. Se apertar e não voltar, tá errado. Olha, gente, eu vou cortar pra vocês verem a belezura desse bolo. Tá um pouco quentinho ainda. Ó. Olha aqui. Olha isso. Tá vendo que ele tá úmido? Ele tá fofinho, tá maravilhoso e ainda úmido. Significa que ele tá o quê? Perfeito, não tá aquele bolo seco, sem glúten, feio, né? Ó. Se isso aqui não é a perfeição, eu nem sei o que é. Quem quer a receita, levanta a mão. Tô comendo, vou mostrar pra vocês, né? Tá derretendo na boca.